Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai aprender alguns comandos do Linux sendo utilizado no Ubuntu, tá? E também vamos aprender a manusear os pacotes usando o apt. Então você vai aprender como se instala, como se remove, como se atualiza, né, itens no sistema. Então, como toda aula hoje vai ser no terminal, então primeiramente, deixa eu até ocultar aqui, né? Primeiramente para acessar o terminal, você pode clicar aqui, ó, e clicar bem aqui, terminal, ele vai puxar, ou você pode executar o comando Ctrl Alt T. Segura o Ctrl e o Alt e aperta no T, que ele acessa o terminal. É importante informar que de acordo com a versão que você está usando do Linux, aí da distribuição, pode mudar um pouquinho, um detalhezinho no comando ou no outro, tá? Mas é pouca coisa. A gente está utilizando aqui o Ubuntu. Bom, começando aqui, ó, com a primeira informação, aqui no caso, antes do arroba, a gente tem aqui o nome do usuário, né? Meu nome de usuário aqui, Marcelo. Aí vem o arroba e o nome da máquina, tá? Note Marcelo, certo? Tanto que se eu quiser, vamos dizer, existe um comando no Linux que ele mostra o nome de usuário, apesar de que ele já está aparecendo aqui, mas se você colocar aqui o who am I, ele mostra aqui para você, tá? Confirmando que o nome do usuário é Marcelo, certo? Bom, e se você quiser também trocar aqui o nome, né, da máquina, né? Então você tem como vir aqui, ó. Você vem aqui, clica bem aqui, ó, as configurações aqui. Aí você vem aqui sobre e você tem como trocar esse nome, tá? Aí já trocaria o nome da máquina. Bom, esse tio aqui, ele significa que, no caso aqui, é a área raiz, né? A pasta raiz, a pasta home, que a gente chama do usuário. E o cifrão, ele significa que eu estou na conta simples, eu não estou na conta de administrador. Se eu estiver na conta do administrador, esse cifrão aqui, ele passa a virar um jogo da velha. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, sudo su, é o comando que eu uso para ir para a conta de administrador. Aí ele pede a senha, eu vou digitar a senha não aparece, é normal. Ó, aí já aparece aqui o jogo da velha, agora eu estou como administrador. Tá? E aí ele repara que ele muda para root, porque root é administrador. Tá? Aí arroba, coloca o nome da máquina que eu estou logado. Antes eu estava, repara que a máquina é a mesma, eu continuo na mesma máquina, mas o usuário mudou. Estava um usuário simples, que é Marcelo, e passou para root. Aí aqui eu estou na pasta home, tá? Pasta do meu usuário Marcelo, tá? Dentro da pasta home. E aqui o jogo da velha indicando, como eu falei, que eu sou o administrador nesse momento. Aí se eu quiser sair e voltar para minha conta normal, eu coloco aqui exit. Aí eu volto para minha conta comum. Bom, muitas vezes a tela já está cheia de comandos, né? Então você precisa limpar a tela. Tá? Então tem duas maneiras que você pode fazer. Tá? Você pode digitar aqui clear, ele limpa a tela, ou você pode fazer Ctrl L, tá? Que é um comando, né? Mas deixa eu primeiro preencher com alguma coisa. Vou colocar aqui o am I que eu falei da agora, né? Vou botar aqui o Ctrl L, ó, ele limpa a tela. Outro comando muito usado também é o ls, que é o comando de listagem, que ele mostra o conteúdo das pastas. Então agora eu estou na pasta home, né? Que é a pasta principal. Vou botar o ls, aí ele vai mostrar as pastas que eu tenho. Tanto que se eu criar, por exemplo, eu for aqui na área gráfica, um exemplo, criar uma pasta e jogar o ls, ela vai aparecer aqui. Tá? Como por exemplo, aqui eu estou na pasta home, né? Vou criar uma pasta aqui, teste. Vou jogar o ls aqui de novo. Está aqui a pasta teste. Ó. Bom, nós temos algumas variações do ls. A gente tem, por exemplo, o ls-l,
que ele mostra aqui as estruturas de permissões dos arquivos. A gente tem, por exemplo, o ls -a maiúsculo, que ele mostra aqui os arquivos ocultos, mas a gente usa na prática mais o ls mesmo, somente o ls. Bom, vamos limpar a tela aqui, ó. Clear. E o que acontece? De nada adianta eu fazer o ls aqui, verificar as pastas que tem, se eu não souber entrar nas pastas e utilizar elas. É só colocar cd pronto. Então, no momento que eu digito cd e o nome da pasta, ele entra na respectiva pasta. Aí eu quero saber o conteúdo dessa pasta. Aí eu coloco ls. Aí ele mostra. Tá? Já mostrou aqui um arquivo. Tá? Repara que a diferença aqui entre pasta e arquivo, que o arquivo geralmente ele tem uma extensão aqui, ó, ponto e a extensão aqui, temp. E a pasta não, é só o nome da pasta. Tá? E da feita que eu entrei na parte, se eu quiser voltar para a raiz, né, para a pasta home, né, que é a pasta raiz, tem várias formas de fazer. Tá? Eu posso colocar simplesmente cd e util. Tá? Essa é uma forma de entrar. Jogo um enter, ele volta para a pasta raiz, que é a pasta home. Ou posso também colocar cd barra home barra meu nome de usuário aqui, ó, Marcelo, ó, que ele volta, tá? Vamos acessar de novo a pasta download para a gente ver a outra maneira de acessar. cd tem que ser o nome exato, viu? Se botar download começa com maiúscula, então você coloca maiúscula, senão vai dar erro. Entrei, quero voltar de novo para a pasta principal. A outra maneira é essa aqui, ó. Boto o til, jogo enter, ele também retorna, certo? Agora vamos limpar a tela. Bom, e se você quiser criar uma pasta, eliminar uma pasta, criar um arquivo, eliminar um arquivo, como é que você faz? Bom, vocês lembram que eu criei ainda agora? Eu vim aqui, né, e criei aquela pasta teste, né? Vim aqui, coloquei novo, nova pasta, criei a pasta teste. Mas vamos ver como criar a pasta por aqui pelo terminal. Então eu coloco, primeiro vamos ver que nós temos aqui, né? ls. Então tenho estas pastas aqui, vou criar uma pasta nova. Então é só colocar mkdir para você memorizar make directory, fazendo um diretório, tá? No caso eu vou criar um diretório e coloco um nome. Se esse nome for composto, você tem que colocar entre aspas, senão ele vai criar uma pasta para cada palavra. Por exemplo, se eu colocar aqui aula de terminal, aí eu aperto no enter, jogo um ls aqui, olha o que acontece. Então vê que ele criou uma parte chamada aula, uma parte chamada de e uma pasta chamada terminal, tá? Então, no caso, eu teria que ter colocado entre aspas. Então, vamos remover. Como a gente faz para remover? Do jeito que jeito que tem o make directory, tem um remove directory, que é o rm dir. E aí você bota as mesmas pastas. Então, vou colocar aqui aula de terminal. Pronto. ls. Pronto, aí você vai ver que ele eliminou a pasta aula, a pasta dia, a pasta terminal sumiram. Tá? Se você comparar com o de cima aqui. Então vamos fazer do jeito certo aqui. Vamos lá. mkdir. Aí eu boto aspas. Botar aqui aula de terminal. Fecho aspas. ls. Então agora sim, ele criou a pasta aqui, ó, certinho aqui. Aula de terminal. Certo? Então com isso você já aprendeu a listar para saber a quantidade de pastas, o que é que existe dentro, né?
de uma pasta, você aprendeu a criar uma pasta e a remover uma pasta. Bom, uma dica que eu dou também é, caso você precise utilizar um dos comandos, né, que você já usou, você pode usar setinha para baixo ou setinha para cima, que ele vai mostrando os últimos comandos já utilizados aqui, ó. Seta para baixo ou seta para cima e ele mostra. Aí você pode reutilizar um comando, ao invés de você ter que digitar tudo de novo. Bom, uma dica que eu dou também, uma outra dica, é que o Linux permite, que chama de autocompletar. Então você começa a digitar o nome de uma pasta, por exemplo, e daí você aperta no Tab, ele vai pegar e completar esse nome da pasta, desde que só exista ela, né, com esse nome. Se tiver outra pasta com o mesmo nome, ele vai perguntar para você. Então, por exemplo, aqui, documentos. Né? Então, digamos que eu quero entrar em documentos. Vou botar aqui cd docu. Aí eu aperto aqui no Tab, ó, ele autocompleta. Tá? Outra coisa também é você, de repente você quer saber qual a estrutura de pastas até chegar na pasta que você está atualmente. De repente você não sabe em que local você está. Essa tal pasta está dentro de que pasta, que está dentro de qual outra parte. Então você de repente não sabe o caminho que foi percorrido para chegar até a parte que você está. Então você coloca aqui pwd. Aí ele vai mostrar, ó, o caminho de pasta que foi percorrido para chegar na pasta que você está atualmente. Bom, o comando pwd é Print Working Directory. Então, na prática, ele mostra em que local você está, né, atualmente, qual foi o caminho de pastas percorrido para chegar onde você está. Bom, vamos limpar a tela. Vamos voltar aqui para o raiz. Vamos dar um ls aqui. Então vamos entrar, deixa eu ver aqui, aula de terminal, né? Vamos entrar aqui na minha pasta que eu criei aqui, aula de terminal. Então para entrar numa pasta, lembrando, você vai botar cd, o nome da pasta. Espera aí, deixa eu botar aqui entre aspas. Entrei na pasta e agora eu vou criar. Vamos ver como é que a gente cria, por exemplo, um arquivo de texto. Vou botar aqui aula.txt. Vamos ver se criou. Aqui, ó, foi criado o arquivo. Então, por exemplo, eu quero editar esse arquivo. Vou botar aqui. É um programinha para edição de texto. Ó, ele abriu aqui. Eu posso botar aqui testando. Pronto. E testando digitação de texto no Linux. Tá? Então eu vou aqui Ctrl X para sair. Aí salvar o buffer modificado. Aí eu vou jogar um sim, né? Aí ele pergunta o nome do arquivo para salvar. Tá aqui, aula.txt. Aí vou apertar no Enter. Pronto. Saiu e salvou. Bom, aí se eu quiser saber, deixa eu dar uma limpada aqui. Bom, por exemplo, aí se eu quiser saber o conteúdo do arquivo que eu editei, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Jogo um ls, aparece o nome do arquivo aqui. Se eu quiser saber o conteúdo desse arquivo também, ao invés de editar, eu quero saber só o que aparece o conteúdo. Então eu coloco aqui cat. Pronto. Aí ele mostra o texto, que é o conteúdo do arquivo. Bom, outro ponto importante é que se eu precisar remover uma pasta,
que geralmente a gente usa o rmdir, ela não consegue remover se essa pasta tiver um arquivo dentro, tá? Como por exemplo, essa própria pasta, aula de terminal. Então ela tem dentro dela, tá? Meu arquivo aqui txt, tá? Então vamos tentar remover com o rmdir para você observar. Então, primeiramente, vamos retornar a raiz aqui, tá? Então vou colocar aqui rmdir, vou botar aqui aula de terminal, tentar remover, você vai ver que ele não vai conseguir remover, justamente porque essa pasta tem um arquivo dentro. Mas para você conseguir remover uma pasta que tem um arquivo dentro, você já tem que usar um outro comando. Bom, mas antes de mais nada é importante informar que se eu quiser remover um arquivo, eu simplesmente eu uso o rm, tá? Eu entraria na pasta, eu poderia simplesmente entrar nessa pasta, colocar cd o nome dessa pasta, entrar nela e dentro dela eu colocar rm e o nome do arquivo, tá? Que ele simplesmente tipo rm aula.txt, ele eliminaria, tá? Então, mas se eu, no meu caso que eu estou ensinando agora é você remover a pasta já com o arquivo dentro. Então, nesse local que eu estou aqui, que é fora da pasta, né, eu tenho que estar fora dela, eu vou colocar rm espaço "-r", que é para ele remover recursivamente, quer dizer, remover a pasta e tudo que tem dentro. Aí eu venho aqui e coloco o nome da pasta, tá? O nome da pasta aula de terminal. Pronto. Vamos ver se ele removeu. Vamos jogar o ls aqui. Então, você vai ver que a aula de terminal já não aparece mais aqui na listagem. Lembrando que antes eu tinha colocado o rmdir, né? Que o rmdir ele elimina a pasta vazia e não funcionou porque a aula de terminal tinha um arquivo dentro. Então eu precisei colocar rm, que é o comando usado para eliminar arquivos, tá? E coloquei "-r", por quê? Porque eu queria eliminar uma pasta que tinha um arquivo dentro. Bom, mudando um pouco de assunto agora, passando para a parte de trabalhar, manusear pacote, né? Principalmente instalação de pacote, remoção de pacote. Tá? Primeiramente, é importante saber que eu tenho que estar como usuário, tá? Então eu venho aqui, eu coloco sudo e o comando que vem depois é para executar. Eu estou querendo dizer que eu quero executar como o super usuário. Então sudo apt, que é o comando para trabalhar com pacote. Aí no caso um exemplo aqui. Aqui eu estou dizendo aqui, ó, super usuário faça. Então do é faça. Então super usuário faça. Aí vem o apt, que é para você instalar, né? Geralmente instalar pacote. No caso aqui update, que é para atualizar, né? Realizar a atualização do sistema nesse caso. Vai pedir a senha de administrador. Jogo um Enter. Ó, aqui ele começa a realizar a atualização dos pacotes, tá? A atualização do sistema no caso. Aí cada pacote aqui tem a sua capacidade, né? O tamanho dos pacotes que ele está atualizando, certo? A velocidade foi de 372 KB por segundo, tá? E a quantidade de atualizações em KB, a quantidade foi 7.854 KB. Então, se você observar aqui acima, você vai ver aqui que durante a atualização do sistema foram verificadas várias URLs aqui, vários sites que são de repositórios do sistema, né, de atualização do sistema. Tá? Bom, ele repara que ele fala aqui, ó, 170 pacotes podem ser atualizados. Corra para o apt-list upgradable para vê-los. Então vamos copiar o comando aqui, ó. Bom, depois de limpar a tela, vamos colar aquele comando, né? Lembrando que aqui no terminal não tem Ctrl V, então você tem que fazer Ctrl Shift V
para poder colar, tá? Vamos botar aqui. Pronto. Aqui ele mostra quais os programas que têm atualizações para serem realizadas, né? Lembra que a gente viu que foram 170 e poucos pacotes, né? Mas eu quero saber quais são esses 170 e pouco. Então, com esse comando aqui, né, que a gente acabou de ver aqui, ele mostra quais são os pacotes, né, quais são os programas que vão ser atualizados, certo? Agora vamos limpar a tela. Outra coisa também, se você precisar acessar o manual dos comandos, então, por exemplo, eu posso colocar assim, digamos que eu quero saber sobre o apt, que gerencia, lidar com os pacotes, né, instalação, remoção. Então, por exemplo, eu posso botar assim, man apt. Ó, ele mostra o manual do apt. Aí você pode usar a setinha para baixo ou para cima, e ele vai mostrar o manual aí dos comandos utilizando o apt. Tá? Para sair, você aperta no Q de kit para ele sair. Outra maneira também de ver o manual é colocar assim, por exemplo, apt traço traço help. Ele também mostra. Tá? É uma outra maneira também. Ok? Vamos fazer do ls. Man ls. Ó, mostrou o manual aqui. Deixa eu sair, aperto no Q. Agora eu vou botar aqui ls traço traço help. Tá? Aí ele mostra inclusive outras explicações, né, a respeito do help. Tá? Então são essas duas maneiras de você acessar o manual. Bom, continuando com relação ao manual, por exemplo, se eu colocar att traço help, por exemplo, ele vai mostrar aqui, ó, a lista dos comandos mais utilizados. Então, em conjunto com o apt, eu posso usar o list, o source, o show, o install, reinstall. Então, eu posso usar qualquer um desses comandos em conjunto com o apt. Então, o apt help, o help, essa opção help, ele tem essa vantagem de ter essa função de mostrar os comandos mais utilizados, explicar a finalidade deles. Olhando aqui a lista dos comandos mais utilizados, vamos ver alguns deles aqui, né, os principais do apt. Então, por exemplo, temos aqui o list. O list, como o nome está dizendo, ele lista os pacotes, né? Porque o apt ele trabalha com pacotes, os pacotes que você quer pesquisar com determinado nome. Você vai colocar apt list e o nome que você quer pesquisar para ver se tem pacote com aquele nome. Apt list GIMP. Ó, ele mostrou um aqui, mas ele disse, ó, que existe uma versão adicional para me colocar o "-a" para ver, né, mais detalhes. Vou usar a seta para cima, porque ele já repete aquilo que eu digitei, e jogo o "-a". Ó, aí ele mostrou aqui, ó, que existem dois pacotes instalados aqui no meu computador com o nome GIMP. Vamos ver mais um exemplo. apt list inkscape. Ó, ele mostrou aqui que tem dois pacotes instalados com esse nome. Inclusive ele mostra até a versão também, né? 64 bits aqui e 386. Vamos aqui para o search. Pesquisar nas descrições dos pacotes. Então aqui, enquanto que esse aqui ele lista os pacotes instalados, esse aqui ele pesquisa os pacotes existentes que você pode instalar no seu computador, tá? Nas descrições dos pacotes, dentro do nome que você está procurando. Então, por exemplo, aqui, vou procurar aqui, ó, um pacote que
que tem o nome de Scribus. É um pacote que eu sei que existe. Estou procurando aqui, ó. Achou vários pacotes que eu posso instalar com o nome Scribus. Tá? Então, no momento que você tem o conhecimento de algum pacote interessante e tudo mais, que você queira instalar, a primeira coisa é verificar se você tem ele. Tá? Então você faz esse tipo de pesquisa, você coloca apt search e o nome do pacote. Tá? Aparecendo aqui, você pode realizar a instalação. Bom, então vamos ver como a gente instala, né? Então vou ver qual pacote aqui encaixa com a descrição do que eu solicitei, que é o Scribus, é exatamente este aqui, ó. Diagramador de página para a área de trabalho, né, de código aberto, ou Open Source Desktop Page Layout, né, que é o layout da página, é a mesma coisa. Tá? Então como é que a gente faz para instalar? Vamos dar uma limpada aqui. O nome é Scribus. Então para você instalar, você tem que estar como superusuário, né? Então você vai colocar aqui sudo apt install e o nome do pacote, Scribus, né, no caso. Vai pedir a senha, lembrando que quando você digitar ela não vai aparecer na tela. Aí ele vai dar umas informações aqui, né? Ele vai colocar aqui, ó, os pacotes adicionais que serão instalados, né? Normalmente quando você vai naquelas lojas de aplicativo que você instala quando você está no Android, no iOS, ele não mostra esses detalhes que o Linux mostra. Aqui ele mostra os detalhes de todos os pacotes que vão ser instalados. Ele coloca aqui pacotes sugeridos. Aí ele coloca os novos pacotes a seguir serão instalados. Tá? E aqui no caso está em português, né? São os mesmos pacotes daqui de cima, só que em português. Aí ele pergunta aqui se você quer continuar, você vai colocar sim ou não. Pode botar o sim aqui, não se preocupa se maiúsculo ou minúsculo. Aí vai começar a instalação. Né? Bom, terminou a instalação agora. Então vamos verificar se ele instalou. Eu vou minimizar aqui. Vamos procurar aqui dentro do menu do sistema. Tá aqui, ó, Scribus. Certo? Então vimos como realizar a instalação pelo terminal. Bom, agora que a gente viu que os Scribus foram instalados, vamos fazer o processo contrário agora. Vamos remover os Scribus. Vamos voltar para o terminal. Então eu venho aqui apt. Opa, tem que entrar aqui como super usuário, né? Que é o administrador. Apt remove. Antes era install, né? Agora é remove. Scribus. Vai pedir a senha. Vai pedir a permissão, vai aparecer aquele resumo de novo e vai pedir a permissão. Então eu vou colocar o sim aqui. Bom, vamos ver se ele foi removido mesmo. Então vamos lá. Aqui, observa que o sudo não está mais aparecendo. Vamos voltar para o terminal. Vamos limpar a tela aqui. Bom, a gente tem três aqui, ó, também interessante, que são esse aqui, ó, update, upgrade e full upgrade. Então, o update, o que ele faz? Como o nome já está dizendo aqui, ele atualiza a lista de pacotes disponíveis. Tá? O upgrade, ele não só atualiza, né, ele instala também novos pacotes, né, no sistema. Então, são aqui a nível de sistema. Então, você quer atualizar o sistema. Então,
você usa esses recursos. Então, como eu falei, o update atualiza a lista de pacotes disponíveis. O outro não só atualiza, como ele também instala novos pacotes. E o Full Upgrade, ele atualiza o sistema e também, além de atualizar, ele instala e aí também remove pacotes no caso de os desenvolvedores querem de repente eliminar alguns pacotes da distro. Se você utilizar o Full Upgrade, ele automaticamente elimina alguns pacotes da distro. Tá? Mas você tem total controle sobre o sistema, né? Só vai remover se você quiser, né? Se você colocar o Full Upgrade. Tá? Então isso é muito bacana. Bom, aí fica a dica para você sair testando outros comandos aqui, né, do apt, tá? Então, e vamos testar esse aqui também, tem esse show, ele mostra detalhes sobre o pacote. Então, por exemplo, apt show gimp, ó, aí vai mostrar detalhes, informações aqui sobre o pacote. Daí ele vai te mostrar informações como, por exemplo, aqui a versão do pacote, ele coloca aqui os mantenedores, espaço, por exemplo, que precisa estar disponível em disco, enfim, vários detalhes aqui sobre o pacote. Bom, agora vamos ver um outro comando também. Esse comando ele não está na lista, tá? Mas é muito interessante esse comando apt. Vou dar uma limpada de novo. Então vamos lá. Esse comando aqui, ó, ele não está na lista como eu falei, não está na lista dos apts lá no help, mas é o apt-cache depends. No caso, ele busca pacotes dependentes, né? Pacotes que tem, são adicionais ao pacote principal. Quando você instala o pacote principal, você pode instalar depois pacotes de melhoramento, pacotes adicionais. Então eu quero saber quais são esses pacotes adicionais. Então eu coloco, junto com o apt, eu coloco "-cache", coloco "depends", que são os pacotes dependentes, e o nome do pacote principal, certo? Lembrando que o "-cache" tem que ser grudado. Pronto. Aí ele mostrou aqui, ó, os pacotes dependentes aqui, ó. Inclusive ele diz aqui que ele pode instalar no GIMP aqui a versão em português. Tá? Tem vários idiomas. Tá? Então normalmente já instala de forma automática a versão em português. Se você quiser instalar os outros idiomas, você pode instalar os que estão todos aqui. Então vamos lá. Bom, existem alguns comandos que você pode colocar para ele meio que completar partes do comando que estava precisando. Então, por exemplo, tem aqui existe o sudosu, né? Que é para você virar o super usuário, né? Vamos dizer que você digitou só o sudo, tá? Aí ele vai dizer que faltou aqui um complemento e tudo mais. Aí você coloca. Você não vai digitar o sudo de novo, então você pode colocar assim, ó. E é colocar só a parte que está faltando. Daí ele vai entender que isso aqui, ó, é a parte do comando que você já digitou aqui, tá? Vou deixar um pouquinho mais junto. Pronto, automaticamente ele já virou aí o super usuário. Ele não pediu a senha porque eu já digitei ainda agora, tá? Então entenderam, né? É aqui o sudo e tinha o sul, tá? Aí eu não coloquei o sul e aqui embaixo, para não ter que digitar todo o comando completo, eu coloco isso aqui, ó, duas exclamações, e simplesmente entende que ele tem que repetir o comando já usado aqui em cima, tá? E aí você completa só com a parte que está faltando, ok? Para me voltar, sair do super usuário, eu vou aqui, exit, e aí voltou ao usuário normal. Outra coisa, quando você estiver rodando um processo, aqui você quiser interromper, basta você fazer Ctrl C que ele interrompe o processo, tá? Outra coisa também, quando você instala os pacotes que estão no repositório, como a gente viu ainda agora, você usa o apt, tá? Mas tem uns pacotes que não estão no repositório, como por exemplo o Google Chrome, né? É um pacote externo, então você tem que acessar o site do Google Chrome, baixar, né?
Então você tem que acessar o local onde você baixa o instalador do Google Chrome, e aí você pega e baixa ele no computador e dá 2 cliques e instala. Agora você pode instalar também através do terminal. Daí, reforçando, né, quando não é um pacote que está no repositório, né, do Linux, você não vai usar o apt, você vai usar o dpkg. Tá? Então, um exemplo aí, o Google Chrome. Você baixa o instalador, ele não está como é que se diz, nos repositórios, você baixa o instalador, você pode dar 2 cliques no arquivo, né, de instalação e de instala, ou você pode utilizar o dpkg através do terminal, que é o que a gente vai ver. Então, o dpkg é um utilitário de instalação de pacotes .deb. Então, como exemplo, vamos instalar o Google Chrome. Tá? Vamos entrar aqui no site de download, chrome.google.com. Então, você acessando o site chrome.google.com, ele vai entrar aqui. Você dá um clique. Aqui, ó, 64 bits Debian/Ubuntu. Aí ele começa a fazer o download aqui, ó. Vou avançar um pouco o vídeo aqui para a gente não perder tempo. Bom, download concluído. Ó, finalizou, tá? Vamos verificar se ele baixou direitinho. Vamos olhar aqui, ó. Pasta downloads. Aqui, ó, Google Chrome.deb, tá? Eu poderia instalar aqui dando 2 cliques, né? Mas vamos ver pelo terminal. Vou voltar aqui pro terminal. Vou jogar um ls aqui. Eu tenho que entrar na pasta download. Pronto, Bom, uma vez entrando na pasta download, vamos ver o que tem nela. Ó, tá aqui o pacote que eu quero instalar, Google Chrome. Tá? Então eu coloco sudo dpkg -i e daí eu coloco o nome do pacote, Google. Joga um tab que ele completa, né? Se não tiver outro nome igual a esse, né, com as iniciais iguais, você aperta no tab que ele já completa para você. Tá? Aperta no Enter e aí vai começar a instalação. Pronto, instalou. Vamos verificar se funcionou. Fechar aqui também. Tá aqui, ó, Google instalado. Fazer o Google Chrome, navegador padrão, enviar estatística de relatórios, total. Aperta no OK. Tá pedindo fazer o login. Deixa eu avançar aqui o vídeo, né? Pronto, e aqui estamos com o navegador Google instalado, funcionando perfeitamente.